Muito boa tarde a todos e todas que nos assistem. Nós estamos dando início aqui a mais um painel no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Nós iniciamos aqui um painel de Direito Internacional Público e nós temos a honra de ter a nossa primeira palestrante, a professora doutoranda Graziela Tavares de Souza Reis, que vai falar conosco sobre o tema da responsabilidade internacional estatal por violação de direitos humanos em tempos de pandemia e o óbice para o direito da integração na América Latina. A professora Graziela é doutoranda no Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Internacional Econômico pela Universidade Católica de Brasília. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Graziela, dizendo que é um prazer tê-la conosco nesse dia, compartilhando do conhecimento, e você tem a palavra para dividir conosco a tua palestra. Seja bem-vinda, professora. O tema do artigo é essa preocupação com os direitos humanos, os direitos humanos em geral, mas, sobretudo, pensando nas populações mais vulneráveis, um destaque aos povos indígenas, uma preocupação à integração do Brasil com seus países vizinhos, nesse propósito integracionista na América Latina, e já destacando que o coronavírus, ele já coloca à prova, sem dúvida, os nossos princípios, valores e humanidade compartilhada. A responsabilidade internacional estatal por violação de direitos humanos, ela busca o direito internacional sanitário e ela busca também toda a preocupação e toda a definição jurídica da responsabilidade internacional dos Estados. Então, esse artigo tem como foco a responsabilidade dos Estados por todas as esferas de poder, tem como foco a violação de direitos humanos, contextualizada na realidade pandêmica do Covid-19, e ainda se preocupa com eventuais negligências em relação a populações vulneráveis, reiterando o princípio da solidariedade como importante orientação para o direito internacional, buscando refletir que a pedra de toque do espírito integracionista latino-americano há de ser a humanidade compartilhada. Analisa a construção do ius comune de matriz constitucional na América Latina para fortalecer um sistema regional de proteção de direitos humanos que possa discutir também no plano interno essas violações. Então, a questão maior debatida pelos organismos de saúde e de proteção de direitos reside no fato de se crer que a adoção de medidas simples, como a determinação do isolamento social, tem sido insistentemente negada por alguns líderes governamentais, mesmo após a forte recomendação da OMS, não só em relação a presidentes da República, mas a gente tem que pensar também em governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas, o próprio sistema de justiça, quando são judicializadas questões, né, e como vêm essas decisões. E aí um destaque em Deise Ventura, ainda em 2016, esclarecendo que a expressão saúde global tem sido difundida desde 1990, significando um evento que ocorre em qualquer parte do planeta, se constitui, sem dúvida alguma, ameaça a uma população mundial ou à segurança nacional. Então, eu trago essa reflexão aqui para o nosso âmbito regional. No contexto brasileiro, especificamente, a pandemia do Covid-19, ela acabou sendo vivenciada numa crise política, com mudanças, né, nos cargos, nos ministérios, com posturas negacionistas da pandemia, com alertas sanitários e científicos nem sempre cumpridos, e até com uma discussão sobre eventual crime de genocídio contra minorias étnicas, pelo não cuidado de contaminação, considerando, inclusive,
invasões violentas em territórios indígenas. A proteção internacional de direitos humanos está evidente a partir da Declaração Americana sobre os Direitos Humanos. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos adotou em abril deste ano a resolução número 1 de 2020, que trata da pandemia e dos direitos humanos, o próprio Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde e o próprio projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre a responsabilidade internacional dos Estados. Problematizei que, nesse contexto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um papel preponderante, não só por conta da resolução, mas pela própria Convenção Interamericana e por todas as outras normativas que se preocupam, não é, e buscam essa responsabilidade estatal de preservar a dignidade, a saúde e a vida humana. E, nesse contexto, também o papel do juiz no plano interno, né, de fazer cumprir essas normativas internacionais de direitos humanos no exercício da jurisdição e no próprio controle de convencionalidade, invocando aí o próprio ius comune na América Latina. Aqui é um destaque para a resolução da Corte Interamericana, que acaba exortando os Estados-membros da OEA, claro que por óbvio o Brasil também, para que os seus poderes constituídos adotem medidas transversais e intersectoriais que respeitem os direitos humanos em qualquer estratégia de ação e políticas públicas no combate à pandemia. Sobre a imposição da responsabilidade estatal internacional, ela vem evidente, não só nessa realidade latino-americana, mas também na realidade global. E aí um destaque para o projeto da Comissão do Direito Internacional da ONU, no seu artigo 12, que define que é uma violação, que é a violação de uma obrigação internacional por um Estado, e no artigo 14 define que essa extensão no tempo dessa violação, né, a continuidade dessa violação de uma obrigação internacional por um ato do Estado, acaba, claro, resultando em desacordo, né, de obrigações internacionais, de compromissos internacionais. Em relação aos povos indígenas, o grande destaque é a preocupação do Instituto Socioambiental, uma organização da sociedade civil, que, vendo essa triste realidade de vulnerabilidade desses povos frente ao Covid-19, também buscou apoio e uma discussão internacional, inclusive com a discussão de eventual crime de genocídio aos povos indígenas. Então, esse caráter internacionalista é evidente, não é? O direito internacional sanitário, ele é muito antigo, não é? Ele foi referenciado no artigo desde então, mas também desde agora, 2005, teve todo um regulamento sanitário importante e que deve ser considerado como um tratado internacional necessário de ser atendido. O princípio da solidariedade fecha, os propósitos desse artigo e dessa reflexão, pensando que, para que haja uma relação mais estreita entre os Estados, deva haver uma postura ética, moral, de alianças e ações conjuntas. E, nesse sentido, pelo menos nesse momento em que é escrito o artigo, o Paraguai e a Argentina, isso continuou, não é? Tinha um controle maior, índices menores de contágio, de mortes, proporcionalmente, do que o Brasil, o que evidenciava um possível controle mais eficiente, né? Então, isso é problemático, porque nesse conceito global, né, a violação do direito à vida e à saúde também afeta povos vizinhos. E como considerações finais, né, tem-se que nacionalmente deva haver um compromisso de aplicação e execução de políticas sanitárias que tenham relação com as orientações globais e que, se isso não for observado, traz prejuízo também à integração. Deixo o destaque aqui as referências, não é, que passam aí desde as normativas internacionais até a doutrina de importantes pensadores,
também chegando numa reflexão sobre a necropolítica, pensando sobre as pessoas periféricas e também vulneráveis, e em que se possa discutir um eventual descaso à sua própria morte ou vulnerabilidade. Então, nesse sentido, eu finalizo aqui a minha apresentação. Espero que tenha cumprido o prazo regularmente, me perdi aqui com a observância dele, e abro para eventuais diálogos, se assim tiverem interessados. Muito bom, professora Graziela, parabéns pela exposição, parabéns pela escolha do tema, né? Um tema que tem sido, desde o final de novembro do ano passado, tão caro a todos os povos, não é isso? Devido a toda essa contingência de emergência global que nós tivemos, que se desencadeou na China, se espalhou para o resto do mundo, infelizmente tem feito muitas mortes, e eu gostaria aqui, né, de abrir para os participantes, né, aqueles que tiverem as suas perguntas para a professora Graziela, podem lançar aqui no chat. Será um prazer transmitir essas perguntas para que a professora Graziela responda. E, inicialmente, professora, eu tenho uma inquietação aqui, uma pergunta sobre esse tema que foi abordado, né, no tocante à necessidade e aos reflexos da pandemia na integração regional. A gente percebeu que os países não estavam preparados, de um modo geral, para lidar com isso, então, inicialmente, cada um passou a adotar aquilo que lhe parecia melhor. Me parece que, às vezes, ao alvitre daquilo que estabeleceu as regras gerais da OMS, né? Então, nesse contexto, o que seria possível, é uma reflexão minha, né? O que, a seu parecer, seria possível para que nós pudéssemos estreitar a cooperação internacional, né, tomando como paradigma, naturalmente, o combate ao coronavírus, né, mas um estreitamento desse relacionamento, até com base aqui na nossa região, né, no aspecto regional que foi falado pela professora, o que seria possível fazer para esse estreitamento, para um diálogo mais profícuo, né, numa luta por um objetivo comum, que seria o combate ao coronavírus, e, eventualmente, para futuras contingências. Perfeito. Na perspectiva do artigo, eu defendo que, considerando a própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos, considerando a própria resolução da Corte Interamericana, e para além desse controle regional de proteção dos direitos humanos, o próprio sistema global, que traz o próprio Pacto das Nações Unidas de compromisso dos Estados em cooperarem nessas questões de saúde, a própria regulamentação da Organização Mundial da Saúde, todas essas normativas, elas seriam o suficiente para que a gente levasse essa discussão à própria Comissão Interamericana, que, por meio de relatórios, poderia evidenciar se houve ou não a negligência, e considerando algumas situações de judicialização interna, em que esses resultados não tenham sido coerentes com as normativas de proteção dos direitos humanos, aí sim, uma eventual discussão considerando o controle de convencionalidade, porque a própria Convenção Americana, ela está violada quando se evidencia, quando se demonstra cabalmente que há uma negligência estatal. Infelizmente, essa situação é aquela situação que nós pagamos um pouco para ver. Nós ficamos esperando para ver os dados de contágio, para os números de mortes, e agora nós vamos precisar de relatórios técnicos para dizer se essas mortes seriam evitáveis ou não, se políticas públicas X ou Y tivessem sido praticadas. Eu estive no painel pela manhã, e foi muito interessante um questionamento sobre a sugestão também
por lideranças políticas, seja na gestão federal, estadual ou municipal, em relação a medicações ou protocolos que não são referenciados cientificamente ou pela própria OMC. Então, uma situação dessa tem como fazer as evidências, né, para levar uma discussão que não seja uma discussão aventureira, né? Então, o artigo traz uma reflexão sobre a possibilidade, sem dúvida, de que possa haver essa responsabilização internacional. Mas é claro que em toda demanda, seja ela de cunho interno ou internacional, aí tem que ser demonstrados os dados, né? Nessa discussão em relação aos povos indígenas, foram levantados relatórios e foram levados fatos, né, comprovados de negligência em relação às invasões no território dos povos Yanomami, por exemplo. Né? E depois disso, ou logo em seguida, já começam os casos de contágio e morte. Né? Então, como toda demanda, né, ela vai precisar dessa dilação probatória. Mas a perspectiva do artigo é de defender, sim, a inequívoca responsabilidade e que já teríamos normativas o suficiente para essa discussão. Inclusive, faço até uma ponderação, porque teve uma DPF recente, agora eu, infelizmente, não está aqui o número, em que se discutiu exatamente a negligência em relação à saúde indígena. E teve uma decisão, foi o ministro Barroso, que ordenou uma responsabilidade maior do Estado e elencou aí uma série de protocolos como medidas cautelares para que fossem seguidas. Então, numa discussão internacional, se for evidenciado que mesmo essa decisão do Supremo tenha sido negligenciada pela gestão, pelo próprio órgão de saúde indígena, aí, sem dúvida alguma, a responsabilidade do Brasil ficará totalmente exposta. Né? Eu acho ótimo que a pandemia trouxe para nós essa oportunidade de ver o quanto o direito internacional é necessário, é importante, né, para que a gente não se sinta refém também das próprias políticas estatais. Né? Então, é muito interessante que a gente tenha mais um reforço nesse mecanismo de proteção de direitos humanos. Muito boas as colocações. A gente tem aqui, professora Graziela, eu acredito que, de algum modo, a senhora até já tenha respondido, mas nós temos uma questão aqui que foi trazida pelo Augusto Carrijo. Ele diz assim, né, professora Graziela, seria possível construir uma argumentação no sentido de responsabilizar os estados perante a Corte Internacional de Justiça por conta de atitudes negligentes em relação à pandemia? Perfeito. E mais à frente ele vai perguntar sobre as fontes, não é? Isso, então, no artigo, eu tento demonstrar que, primeiro, a gente tem um compromisso com o princípio da solidariedade, que é algo que orienta exatamente a integração latino-americana e que nós emprestamos essa perspectiva para o direito internacional outro, que não só o nosso aqui, latino-americano. E também da perspectiva do controle de convencionalidade, o que eu trago Bogdanti como referência. Mas as fontes não doutrinárias, né, que eu destaco, é a própria Declaração Americana de Direitos Humanos, né, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Destaco o próprio regulamento de cumprimento dessas questões sanitárias, que vem determinado pela Organização Mundial da Saúde. Trago também o projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre a responsabilidade internacional dos Estados. É bem interessante esse projeto, e no primeiro momento que eu apresentei o artigo para o Congresso, na submissão, veio para mim uma observação que eu completasse
também com esse projeto. E aí eu vi o tanto que ele era importante para essa discussão, que eu fico muito grata, né? Por isso que é tão bom a gente participar de um congresso tão comprometido como esse. Então, foi, assim, uma grande ajuda para essa reflexão. Então, essas seriam, basicamente, as normativas, né, que eu destaco para que a gente possa construir essa argumentação perante... agora, me pergunta sobre a Corte Internacional de Justiça, com base no Protocolo das Nações Unidas, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Mas eu acho muito interessante, eu gosto muito de fortalecer a nossa proteção internacional de direitos humanos regional. Eu acho muito válido que a gente discuta aqui, para a gente perceber também o compromisso que a gente tem com os países vizinhos. Exato. É muito importante uma decisão da própria Corte dizendo que uma negligência, eventual negligência no Brasil, afeta a Argentina ou vice-versa. E com isso a gente vai fortalecendo um compromisso e a nossa própria solidariedade está ilustrada, orientada por um princípio, né? Isso, muito bom. A senhora mencionou, né, o draft das Nações Unidas, que lhe foi sugerido sobre a responsabilidade internacional. E, na verdade, se nós pensarmos em termos globais, esse tem sido, na ausência de um tratado internacional específico sobre o assunto, esse tem sido o documento de referência, né, para decisões de responsabilidade internacional, tanto no âmbito global, como também já foi citado várias vezes em decisões, tanto da Corte Interamericana como da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, pode dizer que ele praticamente está sendo incorporado aí, né, na nossa normativa internacional, talvez em termos de costume internacional, né, uma regra costumeira ali prevista nesse draft, né, que foi tão discutido, tão elaborado por internacionalistas de escola, né, como James Crawford e etc. Então, eu queria, professora, mais uma vez, agradecê-la pela participação, pela tua brilhante exposição sobre tão importante tema nesse contexto atual que nós temos vivido. Dizer também que foi, para mim, um prazer estar aqui com você, conhecendo, ainda que virtualmente, no 18º CBDI. Eu penso que essa seja, talvez, uma das coisas mais lindas que o CBDI proporciona, que é essa interação, esse diálogo, esse network, essa aprendizagem que nós conseguimos apreender com outros professores espalhados pelo Brasil todo. Então, eu agradeço a tua participação